todos, sejam novamente muito bem-vindos em mais um Educar para Transformar aqui da nossa TV Humana. Toda semana levando um assunto diferente até você, conhecimento e entretenimento. É isso mesmo, gente. E como vocês sabem, eu sempre fico por dentro dos comentários e daqueles assuntos que vocês querem que eu traga para cá. Hoje, o assunto escolhido é um assunto nota 1000. Aliás, eu tenho certeza que você já parou para pensar sobre as neurociências, porque hoje falaremos sobre as contribuições da neurociência para a aprendizagem. Gente, é um assunto tão importante que para ele eu não trouxe aqui uma pessoa qualquer. Além de ser uma queridíssima amiga, é uma pessoa ilustre, porque ela é pedagoga, neuropsicopedagoga, psicopedagoga e hoje atua como orientadora educacional. Ana Cláudia Crivellaro. Ana, muito obrigada pela sua presença. Bom dia, Juliana. Bom dia. Obrigada pela sua atenção, pelo carinho e pelo convite, né? Em poder contribuir aí um pouquinho com a minha humilde sabedoria na área da neurociência. Né? Ai, humilde. Muito obrigada. Olha, é um prazer, um privilégio muito grande ter pessoas como a Ana Cláudia que só vem aqui ao meu programa para acrescentar, gente. E para vocês quererem conhecer um pouquinho mais da Ana, Ana, conta um pouquinho para a gente quem é a Ana Cláudia Crivellaro, um pouquinho do seu percurso e principalmente como que a neurociência chegou até você. Então vamos lá. Década de 90, né? Meu processo de graduação no curso de pedagogia. Então a gente sabe o quão a gente vai aprendendo, o quanto a gente vai adquirindo experiências nos estágios. Só que a vida, ela mostra mesmo durante o movimento que você trabalha com as crianças, né? E uma grande preocupação minha era por que algumas crianças não aprendiam. A faculdade te dá muito norte, mas não é o suficiente. E tem que buscar sempre mais. E isso estava me incomodando. Né? Por que algumas crianças não aprendiam? Se tinham condições normais para poder aprender e não estavam aprendendo. E aí eu fui buscar a neurociência. Busquei a neurociência, encontrei algumas respostas, mas eu não encontrei todas. Até porque a neurociência, ela vem não como uma receita e também não para mudar o currículo da pedagogia. A neurociência vem para a gente poder aprimorar, nortear a nossa praxis educacional e poder assim entender como é que funciona o cérebro desse serzinho, criança, né? Embora a gente saiba que a neurociência, ela não está focada somente na aprendizagem da criança na sua tenra idade, mas até a melhor idade, a neurociência tem a sua contribuição. Então, muitas respostas eu encontrei, não todas, e estou em busca de muitas. E aquela história, quando você encontra algumas respostas, mudaram as perguntas. Então, é um conhecimento muito vasto, muito amplo. Não dá para a gente simplesmente parar e acreditar que só aquilo é o suficiente. Não, nós temos muito que aprender com a neurociência. E lógico, existe muita fake na neurociência? Existe, muita fake. Então, todo conhecimento tem que estar pautado em metodologias, em situações científicas que comprovem o que realmente é o nosso cérebro e o que realmente pode contribuir para que essa aprendizagem, para que esse movimento ele aconteça de uma forma muito tranquila e com ótimos resultados. Nossa, Ana, por tudo que você abordou aqui nesse nosso início do programa, a gente percebe que é um assunto que está muito em alta e que é muito importante, né, Ana? Muito. E que não diz respeito só à criança, isso que você falou, né? Ana, o que você pode abordar para a gente sobre a neurociência e a sua importância no todo, no nosso contexto também, né, Ana, atual? Então, a neurociência, aliás, o cérebro, vamos falar do cérebro. O cérebro, ele é ainda algo misterioso. Nós estamos no século para estudar o cérebro. Né? E tem muita coisa que não foi descoberta. Né? Por exemplo, algo que eu gosto de chamar muita atenção, dentro do contexto da melhor idade, existe aí uma bifurcação. O que é neurogênese e o que é neuroplasticidade. Quando a gente fala em neurogênese, nós estamos trazendo aí a possibilidade da formação de novos neurônios.
Só que isso não está nada definido. Estudiosos, pesquisadores estão nessa área. Agora, o que a gente pode bater e afirmar é essa neuroplasticidade, né, que o nosso cérebro tem, tá? De contribuir com novas situações, e essa plasticidade neuronal ou plasticidade neural, ela contribui para novas conexões. E aí entra algo muito importante, né? Eu chamo de neuromitos. Neuromitos. Isso. O que são os neuromitos, né? Muita gente acha que existe idade certa para se aprender. A gente sabe que a criança, né, ela está ali numa grande quantidade de sinapses, então ela tem mais facilidade para aprender. Mas isso não significa que a aprendizagem só vai acontecer na primeira infância e na infância, adolescência. Não. A plasticidade, ela acontece sempre. E que bom que a plasticidade acontece, porque nós temos essa capacidade de nos readaptarmos ao que é novo. Então, jogos, eu considero muito importante os jogos serem trabalhados desde a criança até a melhor idade. E isso faz com que o cérebro vá aprendendo, vai fazendo novas conexões. E aí onde é que entra esse neuromito? De que não existe essa possibilidade, né? Que existe a possibilidade somente da aprendizagem nessa idade inicial, né? Lógico, as crianças estão mais com as sinapses, mas isso não significa que mais para frente, nessa melhor idade, as crianças, né? Ou melhor, os adultos, eles consigam fazer essa alteração, essa mudança, né, nos neurônios. Olha, gente, isso aqui é um recado extremamente importante que a Ana está nos dando, né? Deixa esse tipo de comentário, eu não tenho mais idade, eu não posso mais. Gente, é incrível quando a gente sai e ouve, Ana, as pessoas falando mesmo. Não, eu queria aprender uma língua, um idioma, mas eu não posso mais. Minha idade já passou. Eu queria, né, fazer uma viagem, conhecer pessoas novas. Gente, a Ana está dando um recado aqui que não é só de uma pessoa que quer bem aos outros e dizendo, não, você pode. É uma pessoa que estuda. E que a neurociência dá para a Ana esses recursos de fato, de dizer não, a ciência prova, é possível. E Ana, você falou muito sobre neuroplasticidade, que aliás é um nome super atual, as pessoas falam da plasticidade do cérebro. Ana, você já abordou um pouquinho, mas esclarece para a gente o que é essa tal da plasticidade neuronal ou do cérebro. Conta pra Isso. Bom, o nosso sistema nervoso, ele é formado pelas células nervosas, que são chamadas neurônios. Os neurônios, até um outro momento a gente pode até trabalhar essa parte funcional da anatomia do cérebro, né? Então nós temos lá nos nossos neurônios sinapses, né? Então o término de um neurônio com o começo de outro neurônio, acontece aí uma sinapse. São essas sinapses que elas podem ser o quê? Diferenciadas, provocando essa plasticidade. Então tudo aquilo que for novo, que o cérebro entender, nossa, isso é diferente, ele vai estar fazendo essas conexões diferenciadas, né? Então, a importância de sempre estarmos inovando. Tudo aquilo que vem para a gente como novo, o cérebro entende, preciso atuar, preciso trabalhar. E aí ajuda muito, como você acabou de falar, o idioma. O idioma é muito importante para quem não conseguiu aprender no começo, né, dos seus estudos. Agora é a hora, né? Viajar, ouvir música. Isso é extremamente importante para que essa plasticidade aconteça, tá? E o importante também é a gente entender que a rotina, ela contribui, mas essa rotina, ela tem que estar muito bem supervisionada. E de que forma essa rotina tem que estar supervisionada? Pensando no nosso sono, pensando nas atividades físicas, elas são extremamente importantes, sobretudo para a fase adulta, né? Para a fase da melhor idade. O sono é extremamente importante. Nas condições da plasticidade, os neurônios precisam de descanso.
E é por isso que o sono se faz tão importante, sobretudo para as pessoas da melhor idade. Nossa, Ana do céu, a Ana falando de sono você aí deve estar fazendo uma reflexão da sua vida, porque eu faço automaticamente. Falo, meu Deus, hoje de manhã, estava aqui pensando, Juliana, falando comigo mesmo, Juliana, você não está dormindo o suficiente. Porque para mim, Ana, eu leio sobre a questão do sono e buscando para mim o que seria melhor, eu vejo que muitos dizem 7 horas, 8 horas, e de 7 para mais, eu vejo que, Ana, eu tenho dormido menos de 6. E eu tenho certeza que quem está nos assistindo, o embalo é o mesmo, porque a nossa vida, ela é corrida. É a rotina de casa, é a rotina muitas vezes de um filho, né, de uma mãe, de um pai, são tantas as coisas, né? E que muitas vezes a gente coloca o sono, Ana, como a última coisa para se pensar. Não se coloca como prioridade. Exato. E o sono é extremamente importante. Não é só aquele, não é um mito, né? Sono como um reparador. Essa menina dorme muito, às vezes os pais falando que esse menino dorme muito. E na adolescência costuma se dormir bastante, né, Ana? Exatamente. Por quê? Na adolescência, a gente sabe que a adolescência é marcada pelo é normal ser anormal. E na adolescência, os neurotransmissores, sobretudo a dopamina, né, ela causa aí até uma queda. Então, o adolescente tem tédio para tudo, só quer dormir, justamente porque está tendo um movimento aí diferenciado, né? E por isso que ele acaba sentindo tanto tédio, né? Tanta vontade de dormir, ficar trancado no quarto, nada convence, nada chama atenção, mas por conta dessa queda no neurotransmissor chamado dopamina. Nossa, Ana, que interessante. Gente, eu estou aprendendo tanto aqui. Eu sempre tenho que assistir os meus programas novamente para anotar com um caderninho, que infelizmente agora eu não tenho. Ana, quanta coisa! Falar do sono. E imagine, você que está nos assistindo, Ana aqui no mundo da educação, aí com experiência vasta, como é importante para uma criança, um adolescente, um adulto da melhor idade, quando está numa posição de aprendiz, né? Como é importante para ele a questão do sono para um bom funcionamento do cérebro. Ana, falando sobre a neurociência, existem muitos recursos, né? Você falou dos jogos, né? As escolas, hoje em dia, a gente tem uma metodologia variada. Antigamente nós tínhamos um método mais tradicional e todos seguiam. Hoje a gente tem uma metodologia muito variada, né? E quais seriam, na sua opinião, os melhores recursos que as escolas poderiam aí fazer uso? E até quem está em casa, de repente, para ajudar o filho e a filha no estudo, aí aliando a neurociência com a aprendizagem. Então, na neurociência, se reforça muito a questão da repetição. A repetição contribui muito. Mas, Ana, falando em repetição, a gente não vai cair na decoreba, né? A antiga decoreba. Automaticamente você acaba criando, né, essas conexões e acaba criando aí esse processo de decorar. Mas isso não é o suficiente, porque o decorar, você cai no esquecimento a posteriori, né? Então você tem que aprender a aprender. E hoje nós temos aí as metodologias ativas que contribuem para o movimento diferenciado dessa aprendizagem. Então, assim, hoje eu vivo uma realidade onde a diferenciação de estratégias, ela faz a diferença na aprendizagem dessas crianças. Então, assim, muitos estímulos, muitos recursos que fogem do tradicional. A criança ser protagonista da sua aprendizagem. A professora tem que estar lá como mediadora, mas o centro principal da aprendizagem não é o professor, é o aluno, é a criança que está ali aprendendo. Então, por isso que as metodologias ativas hoje, que é um outro assunto também, elas estão aí para contribuir para isso, né? Nós temos uma BNCC que hoje traz uma vasta informação de como trabalhar não só os aspectos cognitivos, mas também os não cognitivos. Porque hoje a neurociência, além de atuar na aprendizagem, a neurociência também atua nos fatores emocionais. E isso é de extrema importância, até porque hoje somos frutos de uma pandemia. E a pandemia, ela contribuiu para muitas questões, infelizmente negativas. Tivemos pontos positivos,
com a pandemia? Tivemos. Só que também tivemos pontos que estamos correndo atrás hoje. Então, a gente precisa entender que a parte emocional, a saúde mental dos nossos filhos, das nossas crianças, elas também precisam ser trabalhadas, né? Para evitar que a posteriori a gente tenha aí resultados não muito bons, como infelizmente já temos visto em algumas situações. Nossa, Ana, realmente o ato de aprender, ele implica em muitas coisas estarem em equilíbrio, né? E você tocou num assunto, realmente, a saúde mental para todos, né? A gente fala da importância da gente se sentir bem, de estar bem e pronta para o aprender, né, Ana? A criança desejar, ter esse movimento da curiosidade, porque por vezes a gente nota algumas crianças que têm muitas coisas de mão beijada, que a gente diria, né? Ou as coisas muito prontas, às vezes a família não coloca a criança para participar da rotina, né, Ana? Exatamente. E é um assunto importante isso, Juliana, rotina, né? As crianças precisam de rotina. Rotina desde a hora que sai de casa para a escola até a hora que volta. As crianças precisam ter rotina, elas precisam sair das quatro paredes, né, do quarto. Por quê? Porque a gente sabe que hoje nós temos aí os meios sociais, a internet, que contribui muito para essa criança. Só que a criança precisa sair dessas quatro paredes. A criança precisa brincar, precisa ter contato com a terra, precisa ter contato com o mundo externo, né? E isso vai contribuir muito. Esses estímulos vão ajudar muito as crianças nesse processo de aquisição do conhecimento, na aquisição de sentimentos, na aquisição da resiliência e da empatia. Né? O que a gente trabalha muito hoje com as crianças nas escolas, né? É mostrar para a criança que ela tem que fazer a diferença na vida dela e na vida do outro. Né? E volto a falar, a neurociência também tem que estar contribuindo para esse processo, né, dos fatores emocionais. Né? Hoje muito imediatismo não leva a criança a pensar, a entender o outro. Então a gente trabalha muito essa questão da criança entender a importância de ser resiliente, de ser empática e, sobretudo, atuar com respeito ao próximo. Nossa, perfeito, porque vivemos em sociedade, precisamos do outro. Ninguém vive sozinho, ninguém vive, nós precisamos do outro. Todo um processo aí que gira é a ação de cada um que vive nesse contexto. E Ana, tanto aprendizado relacionado à neurociência também pode ser encontrado em muitos livros. Eu vejo que você trouxe aqui uma surpresa para contar um pouco para a gente, exatamente, né? Essa literatura que está nos ajudando. Por favor. Bom, a literatura sobre a neurociência, ela é muito vasta. Nós temos aí muitos autores que contribuem muito para a aquisição desse pequeno conhecimento na neurociência. Durante o percurso onde eu fiz a neuroaprendizagem, a neurociência, dois autores me chamaram muito a atenção. O Roberto Lente e o Ivan Izquierdo. O Ivan Izquierdo, acho que em 2021, ele veio a falecer, mas deixou aí um legado muito grande com todos os seus livros, os seus textos. Então fica, né, como dica aí, esses dois autores, mas tem uma vasta imensidão de autores que contribuem muito para a neurociência. O meu início, né, com a neurociência, eu gostei muito desse livro aqui, ó, O Livro do Cérebro, tá? Eu digo que ele é um livro de cabeceira, tá? Por quê? Porque ele traz um histórico, né, de todo o processo do cérebro, né? A primeira lobotomia, né? Qual era a intenção dessa lobotomia, muito relacionado a crenças religiosas e a parte física do cérebro. Então, assim, tem uma linha do tempo aqui muito interessante, né, sobre o cérebro. Algo interessante também que me chamou muito a atenção foi um episódio com o Phineas Cage. Não sei se você já ouviu a história dele, né? Mas ele era uma pessoa que trabalhava numa ferroviária. E durante a construção dessa ferrovia, um cano, né, escapou e acabou perfurando o cérebro dele, né?
Não morreu, Não morreu. não morreu, ficou cego de um olho, porém, o que a história dele nos mostra? Que houve uma mudança muito grande no seu comportamento. Ah! Era uma pessoa muito centrada, era uma pessoa muito amável, e isso mudou-se, né? Passou a ser uma pessoa mais agressiva. É uma história muito interessante do Phineas Cage, E tá né? no livro? Aqui ele traz um breve pouquinho. histórico, Tá. né? Algo muito, muito sucinto, mas busquem, né? Eu acho extremamente importante hoje todo profissional da educação ter um curso de neurociência. Não importa se esse curso seja presencial, à distância, mas professores, busquem a neurociência. Como eu disse no início da entrevista, não encontrei todas as respostas, mas eu encontrei muitas questões que me fizeram, enquanto professora, mudar a minha posição, mudar a minha estratégia para com aquele meu aluno que não aprende, aquele aluno que tem uma certa dificuldade. E hoje a gente vê muito também, né, os transtornos, né, de aprendizagem aí, TDAH, a dislexia, o espectro, né, o autismo. Então, tem muita coisa aí que a gente vai entender o cérebro e parar para pensar na hora do nosso planejamento, como é que eu posso atingir essa criança. E atingir essa criança não significa só fazer com que ela aprenda, sobretudo fazer com que essa criança se sinta pertencente, que essa criança ela se sinta feliz porque ela está aprendendo. Porque, infelizmente, ainda existe algumas questões na nossa sociedade que implicam nesse movimento, né, da aceitação. Então, mais do que a criança com alguma dificuldade, ela aprender, né, aquilo que é matéria, né, aquilo que é conteúdo, é fazer com que essa criança ela esteja feliz. E eu sempre trago isso para as famílias, para a equipe de professores. Criança feliz é meio caminho andado para a aprendizagem. Nossa. Então, eu acho que quando você se coloca de uma forma afetiva para perceber que o seu aluno vai conseguir, vai conquistar, eu acho que aí você já conseguiu também 50% do seu objetivo no processo de ensino. Ai, Ana, que Não é? lindo, que lindo, que Não- lindo. Não dá para pensar em qualquer profissão, Sim, né? Não sim. dá para pensar somente na aprendizagem. Tem que pensar também no lado afetivo. E o que eu quero deixar muito claro também, que quando eu era pequena, perguntavam para mim, Ana, o que você vai ser quando crescer? Eu sempre falava que eu queria estudar uma parte do corpo humano. E acho que eu descobri qual é a parte do corpo humano que eu quero estudar e que eu estou estudando. É o cérebro, né? E hoje, estar na educação é entender que a educação hoje não caminha sozinha. Hoje, aprender perpassa pela saúde, Juliana, né? Então, o que significa isso? Que hoje não é somente o professor na sala de aula, o coordenador na sua sala, o orientador na sua sala. É toda essa equipe pedagógica vinculada ao trabalho do pediatra, do neuropediatra, da fono, da psicóloga, da psicomotricista. Essa vasta imensidão de profissionais vai contribuir e muito para o processo de aprendizagem, sobretudo quando a criança tem algum transtorno ou alguma dificuldade na aprendizagem. Nossa, Ana, perfeito. Você sabe, temos conversado com alguns profissionais aqui no programa sobre a importância da parceria escola e família, né? Nós conversamos também com a Fernanda Veríssimo, uma excelente educadora, profissional também da área da psicopedagogia também, e que trouxe para a gente esse assunto. E é tão importante a gente entender o recado da Ana, aqui, essa reflexão do nosso programa, para olhar para a criança, para o jovem, para o adulto, para aquele que está inserido num processo de ensino-aprendizado, para olhar para ele e ver o que de repente pode estar interferindo. Porque são tantas as questões, como você bem colocou, né, Ana? E toda Exatamente. uma equipe. Se você não tem o olhar, você não tem como devolver para esse jovem, para a criança, enfim,
para o educando, tem como você ajudá-lo nesse processo. E ele se vê sozinho, né, Ana? Sim. E ao se encontrar sozinho, bate o quê? A tristeza, Sim, né? sim. Vem um bullying também. Uhum. Então, é uma imensidão de fatores que você tem que se preocupar e entender e buscar ajuda. Isso. Não tema em buscar ajuda. Converse com a sua orientadora, com a sua coordenadora, mas vá atrás para ajudar essa criança a entender por que ela não está aprendendo. Às vezes é uma questão tão pequena, Uhum. né? Uma questão que está lá em casa, né? Escondida, e você tem que ir atrás. Tem que ir atrás para encontrar essa chave para poder ajudar a criança. Mas busquem a neurociência. Não importa, né? Se seja num curso EAD, como eu já mencionei, Sim. se seja num curso presencial, mas ela traz muitas respostas, muitas ajudas para você adaptar o seu planejamento. Às vezes, mudança de currículo também é importante, né? Essa mudança de currículo, juntamente com a sua equipe pedagógica, vai ajudar, porque o foco é a criança. E seja a criança aprendendo ou a criança trazendo algo que está incomodando, alguma coisa que às vezes na família ela não está conseguindo administrar, ela busca o professor para trazer isso, ouça, né? Ouça o seu aluno. Muitas vezes não é a família que vai fazer a diferença. Quem vai fazer a diferença é você, professor. É a educação que vai ajudar a descobrir pequenos ajustes para que essa criança seja mais feliz. Olha, sem palavras. Muito, muito, muito obrigada. Imagina, Ju, eu espero ter contribuído. Eu acho que tem muito ainda para se falar em neurociência. Podemos fazer a parte 2. Com Né? certeza. Acho que vale a pena até a gente também trabalhar um pouco, né? Como é que é a anatomia do cérebro, né? Como é que esse sistema nervoso ele atua no processo de aprendizagem, né? A importância das correntes elétricas nesse processo da aquisição do conhecimento. Então, acho que, né, podemos pensar no momento 2 da neurociência aí, trazendo um pouquinho o funcionamento do cérebro, né? Nossa, A anatomia do cérebro. Acho que a seria gente pode, perfeito. né, trabalhar isso também. E eu vou ficar muito feliz em poder contribuir ainda mais. Meu conhecimento é muito pequeno, tá? Muito pequeno mesmo. A gente não pode parar de estudar, a gente não pode parar de aprender. É um dos focos da neurociência, né? Não deixar de aprender nunca. Nunca. Então, eu sempre estou buscando respostas, sempre tentando fazer o melhor, mas eu não tenho conhecimento de tudo. E assim, eu gosto muito de uma frase do Charlie Chaplin, que inclusive eu coloquei na minha monografia, né? E eu acho que essa frase, ela encerra esse momento nosso aqui, onde o Charlie Chaplin fala, abre aspas, o cérebro é o maior brinquedo que a gente tem. Nele estão escondidos tantos segredos, inclusive o da felicidade. Fecha aspas. Então, é por aí que eu acho que tem que pensar nessa aprendizagem, seja ela aprendizagem cognitiva ou não cognitiva. E cuidarmos da nossa saúde mental. Nossa. Isso é o mais importante. Eu ia pedir uma mensagem ao público, um recado mais do que dado. Ana, assim, eu não quero mais uma, eu quero mais algumas entrevistas. Que ótimo! Porque eu acho até das metodologias ativas que você também pode falar pra gente. Certeza. Olha, assim, a nossa conversa, ela voou, porque foi extremamente agradável, de muito aprendizado. Realmente, você fez a diferença pro nosso programa. Imagina, falar em neurociência, ficar aqui dias, tem muita coisa. Então, aquilo que eu acho que nesse momento é mais importante, a gente trabalhou aí de uma forma bem dinâmica, né? Uma conversa bem informal, Que foi muito delícia. gostoso. E com certeza fomentou todo mundo que está em casa a querer mais, com mais curiosidades acerca da neurociência. Mais uma vez, obrigada pela sua presença, minha querida Agradeço, amiga. estou à disposição. Depois você Com pode certeza. passar aí os meus canais de comunicação. Sim. E eu estou à disposição para poder ajudar, para poder atender, para tirar dúvidas. Perfeito. Estou à disposição. Então, caso alguém queira levar a Ana para que
a escola conheça, de repente fazer uma oficina com os professores, uma conversa com a Ana sobre a neurociência, eu tenho certeza que você vai estar aqui à disposição, né? Com certeza. Ensinar também é aprender. Então, é por isso que eu nunca paro. Então, podem contar comigo. Será um prazer. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, Juliana. Sucesso e Pra parabéns para todas as suas iniciativas, porque todas elas dão muito certo e eu torço por você. Muito obrigada. E eu sempre digo que o discípulo superou o mestre, né? Meu Deus do céu. Olha, eu não posso deixar de falar aqui no programa, a Ana foi minha querida professora e hoje uma grande amiga. Muito obrigada por ter feito parte da minha vida e feito a diferença para mim. Tá? E obrigada por ser exemplo também. Linda, obrigada. Mais uma vez, agradecemos a vocês por estarem aqui com a gente, aprendendo sempre a como educar para transformar aqui na nossa TV Humana. Um abraço carinhoso e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Obrigada.